paz do Senhor, amados irmãos, é uma alegria estar convosco em mais uma quinta-feira para falarmos sobre a Palavra de Deus. Estamos aqui nos estúdios da Igreja Renovar em Cristo para esta abençoada live que vamos estar falando hoje sobre algo maravilhoso. E eu quero que Deus do mais alto céu estenda sua mão sobre sua vida, abençoe a sua vida, a vida do seu lar, abençoe o seu trabalho, sua esposa, seus filhos, que o Senhor abençoe o teu salário, que o teu salário seja fator de bênção, de alegria, de prazer na sua vida. Deus abençoe você que tem um amigo, um parente, alguém que está lá no hospital, que Deus alcance essa pessoa lá no hospital, ministre saúde e ministre vida com abundância. Que a palavra de hoje sirva para fortalecer a tua fé, o teu coração, remir dúvidas sobre o que nós vamos falar sobre a temática hoje. A mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? É um prazer tê-lo junto conosco, acompanhando pelas redes sociais, aí pelo YouTube, ou então aí pelo WhatsApp, etc, né? Pelas redes sociais de um modo em geral. Nós vamos falar hoje sobre vida e sobre morte. Vamos falar sobre morte e vamos estar falando sobre vida. Para tanto, nós queremos ler duas passagens bíblicas. Uma que está em Romano, bastante conhecida, capítulo 5, versículo 12. Quero mencionar que está aqui no estúdio comigo o irmão Miller. O irmão Miller, aí, o homem de Deus, sempre, né? Trabalhando aqui na parte técnica e tornando possível essa live, né? Tudo bom, Miller? Ele fez positivo, sinal que tá bom, né? O Miller e a sua Harley, né? Se encontramos ali na sinaleira, né? E viemos aqui para o estúdio. Bom, diz assim a palavra, Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Acabaram pecando. E aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a palavra diz assim, Jesus falando, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Agora preste atenção que o Senhor fala. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então o Senhor Jesus tem a chave da morte e também a chave do inferno. A pergunta é assim, o que é, na realidade, a morte? Tá? O que vem ser a morte? O que seria a morte? Bom, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, o Senhor Deus chega até Adão e fala o seguinte para Adão, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha uma árvore que trazia o conhecimento do bem e do mal, tá? Não comerás dela de jeito nenhum, pois no dia em que comeres vai acontecer, você vai morrer, tá? Você vai morrer. Aí o que nós temos? Aí nós temos que Satanás vem e Satanás acaba persuadindo, tá? Diria alguém, né? Artigo 171, né? Conto do vigário, contou no ouvido da Eva, ludibriou a Eva, não se sabe onde Adão estava naquele momento, e a Eva acabou caindo no conto, no oferecimento daquilo que o diabo não podia cumprir. Tá? Quando a Eva disse, não, o Senhor disse assim, ó, de todos os frutos podemos comer, mas a árvore da vida não podemos nem chegar perto dela, nem tocar, isso e aquilo. Daí ele diz, não, vocês não vão morrer. Não, é história, Deus está contando no vídeo de vocês. Na realidade é assim, no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Olha só o oferecimento do inimigo, como Deus. Aí a pergunta é assim, ó, pode uma criatura ser igual ao seu Criador? Jamais. Pode uma criatura oferecer qualificações, levar a condição de alguma criatura, tá? Criatura
querubim, criatura, ser humano, vir ser um Deus através do querubim? Jamais, irmão. Tá? Claro, a Eva não aquilatou isso, não pensou, não imaginou. E daí, por causa da desobediência de Adão e da Eva, todos os seres humanos foram tomados pela morte. O livro de Romanos, que nós acabamos de ler, diz que como o pecado entrou por meio de um homem, através de um homem, tá? E esse homem é o Adão. O Adão é o representante de todos os seres naturais. Os que nascem de Adão são segundo Adão, ou seja, carnais, humanos, terrenos e temporais. Agora, depois que você aceita Jesus, você assume tal qual o Senhor é, porque o homem feito do pó, sem aceitar a Jesus, sem ter o conhecimento de Jesus, ele é um homem natural, vivendo nas coisas desse mundo. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você passa o quê? A ser como Jesus. Tu passa a ter uma natureza, claro, vai continuar sendo carnal, humano, normal, mas o Espírito vem habitar em você e te dá o dom da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, que ele falou lá no livro de Apocalipse, que nós acabamos de ler. E essa morte que veio e tomou conta de todos os homens, ela pode ser a morte natural, a morte física. Que o que é a morte física? Bom, a morte física é a falência múltipla dos órgãos, tá? Seja através de uma doença, um acidente, um ataque do miocárdio, em que a pessoa para o coração de bater e que durante X de minutos, 5, 10, 15, não tem mais oxigenação, acaba acontecendo o quê? A pessoa acaba, né, morrendo. Segundos depois, ou quem sabe 1 minuto, 2, parando de bater o coração, não há mais circulação de sangue, e aquela bateria, né, no cérebro, ela vai se esvaindo, né, como uma vela que vai se apagando, e não tendo mais esses sinais vitais, sinais elétricos do corpo, né, não há mais sinapse e coisa e tal, aí a pessoa acaba morrendo. Aí os órgãos morrem junto. Coração, fígado, rim, intestino, baço, vesícula, pâncreas, né? O próprio sangue que traz a vida, ele começa a coagular e vai endurecer nas veias, etc. Né? E acontece o quê? A morte física. Também temos o quê? A morte escatológica. Não ia entrar bem nesse tema, mas acabamos entrando por ele. No livro de 1 Tessalonicenses, vamos achar aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A morte escatológica é quando falta a esperança da vida eterna. Porque a escatologia, ela trata o quê? Do estudo das coisas do futuro. Daí nós temos aqui, o apóstolo fala, Paulo fala no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Aqui dormir é morrer no Senhor, é morrer salvo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quando a pessoa dorme no Senhor, que isso é uma forma de dizer que partiu salvo, partiu no Senhor, andava em comunhão, intimidade com Deus, morreu. Houve a falência múltipla dos órgãos, morreu fisicamente. Mas escatologicamente, espiritualmente, morreu em comunhão com Deus. Ele morre em esperança, tá? De quando houver a ressurreição, o seu corpo vai sair do túmulo, né? Com a união do seu espírito e da sua alma, e ele vai subir e se encontrar com o Senhor. Basta você ler do versículo 13, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, até o 18, para você ter entendimento. Então, a morte escatológica, a morte da esperança, de não ter esperança, é aqueles que morrem distanciados do Senhor. E nós temos também daí o que? Junto com essa falta de esperança, a morte espiritual. A morte espiritual
de não ter esperança, ela acontece quando a pessoa anda segundo o querer e o desejo da sua vida, determinado por si mesmo seus passos, sem conhecer Jesus, sem andar segundo a lei da palavra de Deus, e ela simplesmente a morte física, e ela não se preparou espiritualmente, e ela imagina que não tem vida após a morte. E morre, e daí as consequências são o quê? Eternas. Livro de Colossenses. No livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 27, nós temos assim: e a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quem morre em esperança, salvo, que dorme no Senhor, ele morre em esperança de que Cristo em nós é a esperança da glória. Que esperança da glória é essa? De que quando Jesus vier buscar a sua igreja para levar o seu povo para o céu, tanto que morreu, dormiu no Senhor, tá? Em comunhão, intimidade com Deus, quantos vivos andando em comunhão, intimidade com Deus, eles têm essa esperança, que é Cristo em vós, esperança da glória. E os que morrem então, longe da intimidade e da comunhão, viveram uma vida depravada, uma vida de luxúria, uma vida na carnalidade, essas pessoas vão ser o quê? Dominadas pela morte, pelo espírito da morte, e serão levados à eternidade em estado de condenação. Romanos capítulo 6, no versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Morreu em pecado, tem uma recompensa, que é a morte. Aqui a morte física e morte espiritual. Porque se está vivendo em pecado, em depravação de vida, em luxúria, andando nos seus desejos pecaminosos, morreu, não tendo comunhão e intimidade com Deus, a consequência é o quê? A morte eterna. A morte eterna. O grande problema é que muitos de nós entendem alguns conceitos humanos, tá? Alguns conceitos humanos. Por exemplo, para dirigir um carro, tu tem que aprender a manejar o carro. Tu tem o quê? O volante, tu tem marchas, que hoje é o automático, né? E daí tu tem lá a embreagem, freio e acelerador. Se for automático, não tem mais embreagem, tá? Ou tu tem câmbio automático, né? Coloca no drive, ou então tu usa o quê? As borboletas, o sistema Tiptronic. E tu tem que ter uma carteira, que é a Carteira Nacional da Habilitação. Certo, irmão Miller? Para dirigir moto, tu tem que aprender a se equilibrar em cima da moto. Então nós não contestamos isso. Há necessidade de uma habilidade para você estar devidamente amparado pela lei, para dirigir carro, moto, avião, cada um na sua categoria. Agora, quando se trata da vida eterna, as pessoas ignoram. Então é mais fácil ter uma carteira de motorista, ou para dirigir, seja lá qualquer tipo de veículo de transporte, mas e a vida eterna? As pessoas simplesmente, elas colocam na sua cabeça que não, morreu, acabou, não existe mais nada. É que nem bicho. Não, meu amado. Olha só o que diz aqui, o Romanos 6, 23. Pois o salário, quer dizer, a recompensa do pecado é a morte, é morrer sem Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ó, dom é algo dado, algo que nós não merecemos, algo que o Senhor deu, algo que o Senhor ministrou. E diz aqui, ó, em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Jesus morre na cruz, pouco antes, ele com os braços abertos, ele diz o quê? Está consumado. Ele consuma a salvação, a redenção, derruba um muro de separação, e nos torna nele, no seu sacrifício, pagando com o seu sangue, a condição de nós, no novo termos, o quê? Intimidade com Deus, de nós andar com Deus, tá? Então Jesus, ele gera essa graça, esse poder, através da sua morte,
ele morreu por nós e nos concedeu vida eterna no seu sacrifício. Bom, amado, há uma relação, tá, de embate entre a vida em Jesus e a morte no inimigo. Quando Adão e a Eva pecam, o que eles fazem? Eles perdem aquela condição de viver em condição concedida por Deus de vida eterna, tá? Pela presença de Deus. E aí trata-se de ou vida eterna com Deus ou de separação eterna com Deus. E quando acontece isso, o pecado toma conta da condição física humana e também o quê? Espiritual, quando não se conhece o Senhor Jesus. Aí, lá no juízo final, no livro de Apocalipse, capítulo 20, vamos achar aqui, e no versículo 14, o que nós temos lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda, o quê? Morte. A pessoa morre agora, morreu salvo, vai com o Senhor para a glória. Morreu em pecado, desce às regiões mais baixas da terra. Porém, depois, no julgamento final, que a igreja não vai fazer parte, porque a igreja já foi arrebatada, a igreja está na glória com o Senhor, tá? A igreja vai voltar com o Senhor para julgar junto com o Senhor. Então diz que a morte, tá? A morte, que dizem que é um demônio, é um anjo do inferno, tá? E o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, todos que estiveram no inferno vão ter que comparecer diante do Senhor para dar conta. Não para salvação, não para julgamento e condenação. E daí diz, ó, a morte porque os que morreram, os que estão em estado de morte, já de condenação, só falta receber a sentença, certo? E o inferno são tomados que estão no inferno e são lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o último estágio. O lago de fogo, até o próprio Lúcifer e os anjos caídos e os demônios, eles têm medo. Porque quando o Senhor estava certa vez indo para uma cidade e atravessou um cemitério, tinha um cidadão lá tomado por uma legião de demônios. E eles vêm, irmão Mili, até o Senhor e eles dizem, vieste tu antes do tempo para nos perturbar? O que temos nós contigo? Quer dizer, os demônios e o próprio Lúcifer sabe que tem um momento da sua vida que ele também vai ter que prestar conta. E esse prestar contas, não vai ter ninguém que vai defendê-lo, mas é para condenação. E daí aqui o Apocalipse diz, esta é a segunda morte, tá? E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado aonde? No lago de fogo. Agora veja bem, meus amados, capítulo 21, tá? E o versículo 8, diz assim, quanto porém, olha só, aos medrosos espirituais, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se tem uma segunda, tem uma primeira. Qual é a primeira morte? Falência múltipla dos órgãos. Morreu em intimidade e comunhão com o Senhor, dormiu no Senhor. Olha o termo, dormir no Senhor. Você se lembra, amado, quando Jesus é chamado por Marta e Maria, que Lázaro estava doente? Lembra, né? 4 dias depois, quando Jesus chegou lá, Lázaro tinha o quê? Morrido. Aí uma das irmãs dizia assim, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria o quê? Morrido. Daí o que Jesus diz? Ele não está morto. Ele apenas o quê? Dorme. Dorme. Mas meus irmãos, entenda, Lázaro tinha morrido, fisicamente tinha morrido, fazia 4 dias. Tanto é que elas dizem, Senhor, já cheira mal. Ou seja, já tinha entrado em estado de putrefação. Tá? Eu vou usar um termo, as partes moles internas, né?
pulmão, fígado, rim, intestino, baço, vesícula, pâncreas, estômago, tá? Esses órgãos todos, já tinha entrado no processo de estagnação, de putrefação. Daí Jesus o quê? Ele não está morto. Ele apenas o quê? Dorme. Por que Jesus fala isso? Porque ele é a vida. Jesus é a vida. Tá? E Jesus demorou 4 dias, porque existia entre os judeus uma crença de que a alma e o espírito ficavam rodeando o corpo ainda até 4 dias para depois subir para o céu. Tá? E que nos túmulos tinha um buraquinho para que a alma saísse. Olha a crença judaica. Daí Jesus diz, não, ele não morreu, ele está só dormindo. Discípulos, bom, você está dormindo, vai acordar. Mas Jesus não falava do sono, do descanso do corpo. Ele falava o quê? De que morreu salvo. Ele vai lá e chama o Lázaro e o Lázaro sai com vida para fora. Tá? Amados, a morte, alguns dizem que é um demônio. Tá? Uma coisa nós sabemos, a morte não provém do Senhor. Tá? A morte não provém do Senhor. Tanto é que aqui diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Para ser lançado, tem que ter um corpo, essa morte. Seja ela do modo que você possa imaginar, segundo o conceito bíblico, claro, ela deve ser um espírito. Ela pode ser um anjo caído, um demônio, alguém que tomou posse dessa condição. Porque quando o Adão e a Eva pecam, eles caem o quê? Na contradição. E todo pecado é uma afronta contra a santidade de Deus. E o diabo tomou essa oportunidade, né? Tomou o mundo e tudo que nela há, e tomou também o quê? As vidas, no sentido de que ele semeia a morte, a desgraça na vida das pessoas. Agora veja bem, a morte natural, que falamos, é a falência múltipla dos órgãos, ela cessa a vida carnal, ela é o quê? Inevitável. Em todos os seres humanos que nasceram de mulher, isso é simplesmente o quê? Inevitável. Olha só, Jesus diz, eu sou o que vivo. Bom, ele está falando ali no momento, ele disse, agora eu estou vivo. Eu estou vivo aqui. Tá? Ele disse, fui morto. Então, fisicamente, Jesus morreu. Depois de ser açoitado pelos romanos, de ter feito uma barbaridade com Jesus, de terem batido à vontade no Senhor, terem rebentado o corpo de Jesus, ele é levado à cruz, e lá na cruz ele é pregado, e ele acaba o quê? Morrendo. Então, a falência múltipla dos órgãos, temporariamente e momentaneamente, Jesus o quê? Morre. Morre. Acontece a falência. Para o coração, e Jesus acaba o quê? Morrendo. Ó, ele diz, tá? Fui morto, fui passado, mas estou vivo para todo sempre. Para todo sempre eu estou vivo. Aí o que acontece? Quando ele diz, tenho a chave da morte e do inferno. Jesus desce, a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Judas, que ele desce do inferno e prega os espíritos em prisão. Foi até o inferno? Foi. Desceu nas partes mais baixas da terra. Pregou aos espíritos, a todos os que estavam mortos e em estado de condenação, só esperando a sentença, ele prega, tá? Ele prega, vamos dizer, o evangelho das boas novas, e eles veem Jesus o quê? No seu espírito, tá? Na sua alma, porque o seu corpo está lá. O seu corpo está lá. 3 dias, no 3º dia, o espírito e a alma entram no corpo, Jesus ressuscita. O anjo vem, tira a pedra e ele sai. Depois ele começa a aparecer para as mulheres, para Pedro, para todos os outros. Aí o que nós temos, meus amados? Nós temos que entender que Jesus possui a chave da morte. Ninguém morre e vai para o inferno, tá? Sem o consentimento do Senhor, porque até no inferno ele é Senhor. Ora, quem tem a chave da casa, quem é? Quem é, irmão Miller? O dono da casa. Você não vai ser dono de um apartamento, ou de uma casa, de uma fazenda, e você não ter escritura e você não ter chave. Por mais que seja alugado,
Tá? Mas hipoteticamente, enquanto tu estiver pagando um dia, saudando ali o teu aluguel, você tem a chave e tu é o Senhor. Aqui Jesus é o Senhor, ele tem a chave da morte e do inferno. Então ele é Senhor. Agora, quando, lá em Apocalipse 21, do versículo que nós lemos, versículo 14, versículo 15, né? Apocalipse, 20, 14, 15, 21, 8, que a morte e o inferno são jogados no lago de fogo, tá? Significa que Jesus continua dominando. É o Senhor que vai fazer isso, que vai determinar essa parte aí de ser jogado na morte e no inferno. Aí nós temos o quê? Após a falência múltipla dos órgãos, que é a morte do corpo físico, o cessar da vida carnal, que é inevitável, a não ser que ficarmos vivos para o momento do arrebatamento dos salvos, aí nós seremos o quê? Transformados. Eu quero ler para você, para que não fique dúvida, amado. Nós não vamos terminar hoje, vamos dar sequência na nossa próxima live. 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? Olha só, versículo 15, diz assim: dizemos isso pela palavra do Senhor. Nós os que ficarmos vivos, as pessoas vivas no momento que Jesus vier, tá? Para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, e a voz do arcanjo e som de trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, ressurgirão o que primeiro? O Espírito, os salvos que estão hoje lá na glória, descem até nas nuvens, o Senhor dá ordem, o Espírito e a alma que estava com o Senhor, dois salvos que morreram em Cristo, entra no corpo, ressuscita e sobe nas nuvens. Aí veja bem o que diz. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, os vivos na carne, em comunhão, intimidade com Deus, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, tá? E estaremos para sempre com o Senhor. Então, primeiro os que já morreram, depois nós, o nosso corpo vai ser transformado, para que fique claro, meu amado. Primeira livro de Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim no versículo 51, eis que vos digo um mistério. Por que ele está falando vos digo um mistério? Porque isso ele recebeu quando ele foi arrebatado no céu. O Senhor revelou para ele no céu. Na verdade, nem todos dormiremos. Veja bem, nem todos vão morrer no Senhor. Mas todos seremos o quê? Transformados. Tanto o corpo que está lá já putrefo, quanto os vivos. Num momento, no abrir e fechar do olho, ao soar a trombeta, ou a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Amém? O que temos mais? Este corpo receberá uma gloriosa manifestação de outra vida vinda do céu, como aconteceu com quem? Como aconteceu com Jesus. 1 João, capítulo 3, e no versículo 2. Olha o que o homem de Deus fala. 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Aceitamos a Jesus e andamos com Jesus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda em nós não está manifesto aquilo que nós vamos ser na vinda do Senhor. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, nos criou a imagem e semelhança de Deus. O pecado entra, o pecado dominou até que Cristo morreu e ressuscitou na vida daqueles que o aceitam. E aí, quando Jesus se manifestar, nós, no nosso corpo transformado, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é quem? O Jesus, nós o veremos. Então nós seremos semelhantes ao Senhor, num corpo que? Modificado e num corpo glorificado. Romanos, capítulo 8. Vamos achar lá Romanos 8, no versículo 23.
23. É isso, Romanos 8, 23, nos diz assim: não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? A transformação do corpo num novo corpo, tá? Em glória. Veja bem, quando Satanás se revolta lá no céu, com ele todos os seus anjos, ele é expulso, ele e todos os anjos. Eles não perdem o poder. O Senhor retira o quê? A glória. Não há manifestação da glória, não há manifestação da comunicação, da graça e do poder de Deus sobre eles. Eles continuam tendo poder. Agora nós vamos receber o quê? Um corpo em glória, em estado de glória, da manifestação do poder, do agir e do operar de Deus nas nossas vidas. Por isso, nós cremos, irmãos, que a morte já foi derrotada quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita. Amém? Deu para entender? Bom, na próxima quinta-feira, querendo o Senhor, nós vamos voltar com essa temática e estaremos falando um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Ela é bastante profunda, mas entenda que o Senhor Jesus, até da morte, ele é o Senhor. Todos os homens nascidos de mulher morreram e ficaram aguardando no sepulcro. Até aqueles que quando Jesus ressuscitou, que é a primícia dos que dormem, saíram dos túmulos, apareceram na cidade, se reuniram as suas famílias e ainda viveram muito tempo. Morreram e estão lá aguardando. Tá? Desde Adão até hoje, os que morrem é um estado normal. Morreu salvo, dormiu no Senhor, alma e espírito vai para o céu, corpo para a sepultura. Morreu em pecado, espírito volta para Deus, corpo vai para a sepultura e a alma vai para o lugar de tormento que a Bíblia chama como infernos, Hades, Sheol. Amém? Vamos voltar quinta-feira de novo falando sobre isso. Amém? Se ligue nas nossas redes sociais, tá? Igreja Renovar em Cristo. E eu quero fazer um convite para você. Né? Nas terças-feiras, nós temos um culto aqui na igreja chamado Nas Mãos de Deus. É um culto que nós oramos, tem 2 hinos, a palavra, e nós oramos especificamente pelas suas necessidades. Tá? É um culto que o Senhor cura, o Senhor liberta, Deus abre a porta e manifesta o seu poder para transformar vidas. E eu espero você. Não esqueça, viu? Todas as terças-feiras, 19h30 às 20h30. É um culto rapidinho, tá? Tem louvor e adoração, palavra e oração pelos necessitados. Eu aguardo você, tá? Não vai esquecer? Lembrando você, terças, 19h30 às 20h30. Amém? Agradecemos que você esteve conosco até o presente momento. Tá? Agradecido ao irmão Miller, aos demais que fazem acontecer essa live. E colocamos a nossa vida à disposição para responder aquilo que vocês tiverem para questionar. Tá? Oremos. Amado Deus, te damos graças, Senhor, por essa live desta noite de quinta-feira, pedindo que do céu a tua graça continue se manifestando e operando, curando, libertando, preparando o teu povo para a tua volta, Senhor. Porque não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo e sabemos, Senhor, que breve tu virá para levar o teu povo para a glória. Desperta o coração dos teus filhos, abre a mente, dá o entendimento do teu Espírito, pelo teu Espírito Santo, para entender e compreender a tua palavra, se preparar para o teu retorno em breve. Nós oramos, Pai, e abençoamos teu filho e a tua filha em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, fim de semana está chegando aí, vá à sua igreja, adore, louva o Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Até a próxima quinta, fique na paz de Jesus.